Vem ali, viu, irmã Rosa? Deixa eu só passar. Posso começar com esse? Oi, oi. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Somos milagre, estou aqui. Amém, aleluias. Somos um milagre. Eu sou um milagre. E eu não posso ficar calada, eu sou testemunha. Amém, irmãs? Ontem eu completei 26 anos. Amém, irmãs? E essa igreja faz parte dessa história. Aquela jovem ali maravilhosa, que na época era uma adolescente, cuidou do meu bebê com 29 dias de nascido. Mas o Senhor é bom e eu estou aqui. Ela e a Eliette, verdade. A gratidão é para sempre. Eu sou devedora, como as irmãs sabem, da Socorro de Maria, da sua família. A Conceição também está aqui, glória a Deus. São muitas irmãs, muitos irmãos. O esposo da nossa querida Eliette também. E dessa igreja, enfim. Que o Senhor, que é o Deus das recompensas, vai recompensar e tem recompensado. Amém? E a glória é de quem? De Deus, irmãos. O versículo que me trouxe ao Senhor, dentre tantos, 42 anos pela misericórdia de Deus, faz no próximo mês, 15 de outubro, foi exatamente esse versículo, Isaías 42, verso 8, na tradução Vulgata da Igreja Católica. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória a outro não darei, nem permitirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a Ele pertence. Aleluia! Pois glorifique, porque nesta hora, nessa liberdade maravilhosa, de sentar numa cadeirinha acolchoada, no ar-condicionado, tem 360 milhões de cristãos perseguidos. A cada 7 cristãos, um é perseguido no mundo. Não tem Bíblia, não tem direito de dizer que é crente em Jesus, não tem liberdade de ler, nem tem culto, nem escola dominical, nem congresso, nem retiro. Mas nós temos, e a glória é de quem? De Deus, aleluias! E é por isso que todas as vezes que é me dada a oportunidade, eu digo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam ministrados nesta noite para todo sempre. Toda honra, toda glória e todo louvor. Eu saúdo esta igreja com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou grata a Deus pela liberdade. E é com temor e tremor. Eu agradeço a Deus a confiança e o convite dos meus amados irmãos e amigos, Socorro de Maria e pastor Moacir. Mas esta tarde, quando eu me ajoelhei, eu disse, Senhor, com certeza, tem alguém melhor que eu para aquele lugar. Mas eu sou testemunha, se eu pudesse, eu dizia todas as vezes, eis-me aqui, envia outro. Mas eu não posso fazer.
eu não posso fazer, porque quando eu estava enferma, um dos meus temores não era a morte. Eu tinha 2 temores. Deixar meus filhos órfãos, porque eu fui órfã. Eu sei que não é fácil ser órfã. E eu temi o tribunal de Cristo. Senhor, não quero chegar ali de mãos vazias. Me deixa viver mais um pouquinho para fazer. Aleluias! Mas todas nós cantamos nesta noite. E a Bíblia diz que nós seremos salvos ou condenados por aquilo que nós falamos. Todas cantamos. Eis-me aqui. E o céu anotou. Amém, irmãs? Louvado seja Deus, que nós somos uma delas. Que diz, eis-me aqui. Fraca, frágil, cansada, já envelhecida, com dores, com artrose, reumatismo, osteoporose, diabetes, hipertensão, mas nós dizemos, eis-me aqui, aleluia, porque está escrito, aleluia, que na casa do Senhor, os velhos darão frutos, e não é qualquer fruto não, aleluias, podemos, aleluia, adorar esse Deus, porque Ele merece toda a glória. Eu vim aqui pela misericórdia de Deus no dia 29 de junho desse ano, para a equipe das Déboras. Glória a Deus. E o Senhor me deu uma palavra naquele dia. Se eu sou uma discípula, eu sou uma delas. E se eu sou uma delas, eu tenho que ser uma. Amém? Quem estava aqui, lembra. Mas hoje o Senhor me deu uma outra palavra para nós que somos uma delas. Se nós somos filhas, nós somos uma delas. Nós somos filhas, amém? Amém? Aí a gente vai ver se nós somos mesmo. Amém? Porque há uma qualidade de filho, não é só querer ser filho. Tem as características das filhas. Amém? A Bíblia diz que o povo judeu que nos deu a origem à Igreja de Jesus, ele chamava Deus de vários nomes. Soberano, o Senhor Jeová, que sara, Jeová Jiré, o Deus da providência, Jeová inicia o Senhor a nossa bandeira, e vários nomes. Mas Isaías disse, lá em Isaías 64:8, ele reconheceu Deus de uma forma maravilhosa. Ele disse, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro. Nós somos a matéria-prima. E Tu é o oleiro. Tu é quem pode fazer do barro alguma coisa que se utilize. Amém? E Jesus confirmou isso quando Ele foi nos ensinar a orar. Ele disse, quando vocês orarem, vocês digam assim, Pai Nosso. Que coisa maravilhosa, irmãs. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa. Que o soberano Deus, o Senhor Criador do céu e da terra, aquele quando Jesus se apresentou, disse, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso é nosso Pai. Pode descansar, você tem Pai. Aleluias. E Jesus, quando ressuscitou, quando encontrou as mulheres, lá em João, no capítulo 20, verso 17, ele disse assim, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Que coisa linda, irmãs. Meu Deus e vosso Deus. Oh, aleluias! Nós somos filhas. Nós somos uma das filhas. Amém? Glória a Deus, que são muitas.
E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele fez um cântico lindo. E eu me maravilho com isso, irmãos. Olha o que está escrito em Efésios, no 1º capítulo, verso 3 e 6. Paulo cantou e disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí ele vai citar 3, são muitos, mas ele citou 3. A primeira, glória a Deus, nos elegeu antes da fundação do mundo. Já imaginou isso? Antes de fazer o sol. Antes de fazer a separação das águas. Antes de fazer as árvores. Os animais que voam, que rastejam. Antes de fazer as árvores, os frutos na mais diversidade. Ele nos elegeu. E eu gosto de dizer, se ninguém lhe valoriza, minha irmã, levante sua cabeça. Antes de fazer o sol, Deus pensou em você. Aleluia! Antes de criar a terra, Deus nos elegeu. Glória a Jesus. Se alguém lhe despreza, não acredita em você, descanse seu coração. Deus lhe elegeu. Aleluia! Deus nos elegeu. Para quê? Para que fôssemos santas e irrepreensíveis diante dele, em amor. Não é porque o marido quer, não é porque o pai quer, não é porque a mãe quer, que o pastor quer, não. É ser santo e irrepreensível porque nós amamos a ele. João 14, 23 diz, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Então, para dar glória a ele, ser uma filha dele, eleita antes da fundação do mundo, deve amá-lo ao ponto de obedecê-lo. Aleluias! Depois ele diz, a segunda bênção, e nos predestinou para sermos filhos adotivos por causa de Jesus. Para si, Deus escolheu filhos adotivos para ele, porque ele já tinha um filho no seu coração, Jesus, o único, o unigênito Filho de Deus. Mas ele disse, eu quero é mais. Eu quero uma multidão de filhos e de filhas. E a Bíblia diz que ele escolheu para si, segundo o seu próprio consentimento e vontade. Se é para dar glória a Deus, nós somos eleitos, somos filhos adotivos, para quê? Para o louvor da glória de sua graça. Somos filhas, somos uma delas, para o louvor, para louvá-lo. Aí a Bíblia ainda diz, 1 Coríntios 10 e 31, quer comais, quer bebais, quer trabalhe na fábrica, quer seja professor na universidade, quer seja pastoreando, quer seja cuidando de filhos, quer seja lavando, quer seja estudando, quer seja preparando mensagem, preparando a pregação, preparando a doutrina, liderando mulheres, faça isso para glória de Deus. Aleluias! Fomos filhos adotivos. Deus escolheu isso. Aí a Bíblia diz lá em Gálatas 4:4, e na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Aleluia. Oh, aleluias. Porque ainda até hoje diz que o mundo não presta por causa da mulher, mas eu quero dizer que o mundo foi salvo. Deus usou uma mulher. Oh, aleluias. Para quebrar. Aleluia, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. Somos filhas, adotivas, é verdade, mas somos filhas, somos uma delas.
E como conseguir essa filiação? Deus planejou. Antes de fundar tudo, Deus disse, olha, eu vou ter muitas filhas. Eu vou ter muitos filhos. Eles vão me amar, eles vão me servir porque me amam. Eles vão sofrer na terra, mas vão me servir porque me amam. Eles serão incompreendidos, serão perseguidos, serão caluniados, mas vão me servir porque me amam. Aleluias! Mas para ter essa filiação, está lá em João 1, 11 e 12, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos e todas, quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No dia que você creu, naquele dia maravilhoso, nós fomos feitas filhas de Deus. Amém, irmãs? Louve a Deus por isso. Em Gálatas 3 e 6 diz, todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. A humanidade toda é criatura de Deus, obra das suas mãos, mas filhos só quem crê em Jesus. Amém, irmãs? Louve a Deus porque você foi chamada. E Jesus, no seu último discurso, em João capítulo 14, ele falou que ia à cruz. Os discípulos não entenderam muito. Ele contou que ia preparar lugar, que ia voltar. Mas ele disse também, eu vou rogar ao Pai quando eu for. E ele vos dará para vocês outro Consolador. Para que fique vocês quando? Para sempre. E aí em João 14 ele diz, não vos deixarei órfãos. Você e eu, nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Eu gostaria de saber, aos pais que estão aqui, se alguém mexe no seu filho, você estando presente? Pode até mexer, mas não sai ileso. Você vai falar ou não? Você vai tomar as dores por ele ou não? Glória a Jesus. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Aleluia, nós temos um Pai, irmãs. Um Pai atencioso, um Pai que vê, um Pai que vela, um Pai que ama, um Pai que cuida. Aleluia. Aí João, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 1, aí ele diz assim, vede, imagine, quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Você pode jogar a tristeza do lado, viu, irmãs? Você pode esquecer a enfermidade, porque você é filha. Você é filha, aleluia. E Jesus, aliás, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, porque nós somos filhos e filhas, Deus nos deu o seu Espírito Santo. E aí eu posso clamar. Eu só posso chamar Deus de Pai. E eu só posso dizer que Jesus é o Senhor, porque o Espírito Santo está em mim. Quando Ele está em nós, Jesus disse, vocês não vão ficar órfãos. Vou voltar para vocês. E vou ficar com vocês todos os dias. Aí meu coração diz assim, Abba, Pai. Está doendo, viu, Jesus? Está machucado. Mas Tu és meu Pai. Aleluia, eu tenho um Pai. Aleluias! E o mesmo Espírito, diz a Bíblia, que Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Quem aqui, no momento da dor, eu já fiz. Senhor, vou colocar aqui a minha cabeça no Teu colo. Porque Tu é meu Pai. Tu entende, Senhor, que é a minha dor. Tu viu, Senhor. Pois senta aqui, que eu vou colocar a minha cabeça no Teu colo. Você tem Pai.
Você tem pai que lhe ama. Você tem pai que lhe abraça. Você tem colo. Você nunca estará só. Aleluias. E se somos filhos, somos herdeiros. Glória a Jesus. E Jesus, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, vocês não são mais só servos, hein? Vocês agora são filhos. E também herdeiro de Deus, por Cristo Jesus. Se nós somos herdeiros, se o Espírito Santo está em nós, se nós não somos órfãos, se o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filha, aí Jesus diz assim para nós, em João 16:13. Quando o Espírito Santo estiver em você, ele vai lhe guiar a toda verdade. Se o Espírito Santo está em nós, ele nos guia à verdade. Que a verdade é Jesus e é a sua palavra. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas Paulo completa dizendo, todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Amém, irmãs? Quando é que eu sou filha? Quando eu sou guiada. Amém? Aí a gente vai se avaliar. Vai se olhar para nós. Eu sou filha, eu sou uma das filhas. Eu sou uma delas, uma das filhas. Quando eu sou guiada. Não tome nenhuma atitude. Por mais simples que seja. Comprar, vender, trocar, se mudar, congregar, qualquer coisa. Não faça sem ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Um Deus soberano, que ele diz dele mesmo assim, em Jeremias 32:27. Olha o que o nosso Pai diz dele mesmo. Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa difícil para mim? Esse é o nosso Pai. Ele diz isso. Diante da sua dor, diante da sua dificuldade, ele diz assim, minha filha, você acha que tem alguma coisa difícil para mim? Glória a Jesus, podemos descansar, porque não há nada difícil para Ele. E aí ele diz uma coisa linda, que eu gostaria que você lesse. E nunca esquecesse. Lucas capítulo 12, verso de 6 a 7. Lucas escreveu o que Jesus disse. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Irmão, Deus soberano, que não esquece dos passarinhos. E aí ele completa, que esse Deus grande e poderoso sabe quantos cabelos nós temos na cabeça. O nosso Pai sabe, aleluia, quantos cabelos tem na nossa cabeça. Aí Jesus diz assim, não temam, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os passarinhos. Se Deus sabe, irmão, dos passarinhos, imagine de nós, suas filhas. Alguns dos irmãos criam animais. E cuida com zelo. Mas você cuida mais dos seus filhos. Aí Deus diz, olha, todos esses passarinhos, aí eu não esqueço de nenhum.
mas você vale muito mais do que eles. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Minhas filhas, eu não esqueço de vocês. Aí Isaías confirmou isso quando Deus questionou, ele disse, por acaso pode uma mulher esquecer do filho que ela cria? Do filho do seu ventre? Pode. É difícil, mas pode. Mas Deus disse assim, todavia, eu nunca me esquecerei de você. Aleluia! Alguém desprezou você, esqueceu você, não botou seu nome? Dê glória a Deus, porque Deus não esquece de você. E a Bíblia confirma que Ele escreveu o seu nome na palma da mão. Quando, irmã Rosinha? No dia que Ele foi à cruz. No dia que os pregos cravaram as suas mãos. Ele escreveu o meu nome e o seu. E todas as vezes que Ele levanta as mãos, Ele sabe que elas estão marcadas. Ele sabe que foi por nós. Amém, irmãs? Glória a Deus. E como somos filhas, herdeiras, temos o Espírito Santo. Lá em Hebreus diz o seguinte para nós. Deus corrige aquele a quem Ele ama. E açoita a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, em outra tradição diz, suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele diz, que filho há que o pai não corrija? Todo pai responsável corrige o filho. Só o omisso que não corrige, que não é o caso do nosso Deus, que o nosso Deus é perfeito. Amém? E eu gostaria de compartilhar um trecho da Bíblia contemporânea, de linguagem contemporânea, a mensagem sobre esse mesmo texto. Ele diz assim, Ele disciplina o filho que Ele ama. O filho que Ele abraça, Ele também corrige. Deus está educando você. E é por isso que você nunca deve desistir. Ele está tratando você como filho querido. Essa provação que você está enfrentando não é um castigo. É um treinamento. A experiência normal dos filhos. Só pais irresponsáveis deixam os filhos viverem por conta própria. Nosso Deus não é irresponsável. Se nós respeitamos nossos pais que nos educaram e não nos mimaram, por que não aceitar a disciplina de Deus? Para que possamos viver de verdade. Quando nós éramos crianças, nossos pais faziam o que para eles parecia bom. Mas Deus está fazendo o que é melhor para nós. Ele está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida. Quando está sendo aplicada, é sempre dolorosa. Mas, no entanto, mais tarde, nós vamos ver que haverá uma bela recompensa. Pois quem é treinado adequadamente fica maduro no seu relacionamento com Deus. O salmista disse assim, foi bom eu ser afligido. Porque na hora não é bom, não. Mas depois você sabe que é bom. Depois que eu passei a minha experiência, eu disse, eu agora sou crente. Amém, irmãs? Foi doloroso? Foi. Teve lágrimas? Teve. Mas o Deus que nunca erra sabia o que é que estava fazendo. Aleluias! Como filhos e filhas, devemos aprender com o nosso Pai. Ele é o nosso exemplo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém?
Aí em Efésios 5:1, Paulo diz, pois sede, pois imitadores de Deus, como filhos amados. Não é simples. Aí Jesus completa dizendo, sede perfeito, misericórdia, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ficou estreito? Mas o caminho é estreito mesmo. Glória a Jesus. Aí eu disse, Senhor, misericórdia. Não dá nem para pensar ser perfeito como o Senhor. Aí Jesus me mostrou 1 João 4, de 11 a 12. 1 João 4, de 11 a 12. Amados, se Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Foi isso que Jesus disse, irmão. Sede perfeito, ame como Ele ama. Glória a Jesus. E aí, lá em Colossenses 3:14, diz, sobre tudo, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Por isso que ele diz, sede perfeito como o vosso Pai. Sobre tudo. Sobre o seu cargo, a sua função, o seu dinheiro, o seu salário, o seu sapato, a sua roupa na moda, a casa onde você mora, aleluia, sobre tudo. Revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. 1 João 4:7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E eu quero dizer nesta noite, nós sofreremos dias difíceis. A igreja vai passar por momentos difíceis. Sabe quem vai sustentar? Se nós amarmos uns aos outros. O amor nosso, o amor de Deus, porque está escrito em Romanos capítulo 5, verso 5. E o amor de Deus, não é o meu, que o meu é falho, mas o amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois esse amor é que vai sustentar a igreja. Esse amor é que vai fortalecer a igreja. Esse amor é que vai encorajar a igreja. Esse amor é que vai nos levantar como igreja. Aleluia. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. No Salmo 86, verso 15, diz outra característica do nosso Pai. Porém, tu, Senhor, nós vamos imitá-lo, amém? Como filhas. Pois tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão. Tu és um Deus piedoso. Tu és um Deus sofredor, grande em benignidade e em verdade. Aí Jesus diz lá em Lucas 6:36. Sede, pois, misericordioso, como também é o vosso Pai. É para imitá-lo, amém? O nosso Pai é o quê? Misericordioso. E as filhas? Misericordiosas. Amém? E eu gosto de dizer, é a única obediência que eu invisto em mim. Porque as outras é para a glória de Deus. Mas ser misericordioso eu invisto em mim. Como assim? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você não, ninguém teve misericórdia de você, olhe para trás. Olhe a sua semeadura.
Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. É palavra de Deus. E aí em Efésios 4:32, Paulo diz: antes, filhos e filhas, sede uns para com os outros. A mesma qualidade do Pai, lá do Salmo 86. Benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Porque se, porém, nós não perdoarmos as ofensas, foi Jesus que disse, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E aí, como os filhos e as filhas se reúnem com o Pai na oração, amém? Quando é que nós nos reunimos com o nosso Pai? Na oração. Aí Jesus disse lá em Marcos 11:25. E quando os filhos e as filhas estiverem orando, faz o quê? Perdoa. Não venha para o círculo de oração se você não estiver disposta a perdoar. Porque foi Jesus que disse, o nosso Pai. Se quando vocês estiverem orando, perdoai. A quem? A quem lhe ofendeu. Quantos anos faz? Não sei, independente de quantos anos faz. Você tem para orar no círculo de oração, na sua casa, no secreto, precisa perdoar. A quem? Seu mãe, seu pai, seu vizinho, seu patrão, seu marido, seu filho, a vizinha. Seja quem for que lhe ofendeu. O pastor, perdão. Aleluias! Porque se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe, você precisa perdoar. Amém? Eu já disse aqui, mas vou repetir. Eu perdi minha mãe com 2 anos de idade. Ela morreu de tuberculose. E eu cresci ouvindo dos meus familiares que minha mãe tinha morrido porque meu pai não cuidou dela. Aí imagine o sentimento que tinha no meu coração quando eu aceitei Jesus, com poucos dias. Jesus disse para mim, perdoe seu pai. E eu perdoei meu pai. Aí eu disse assim, Senhor, eu quero provar para mim e para o inferno. Porque para Deus eu não preciso provar nada, porque Deus sabe todas as coisas. Que eu perdoei meu pai de verdade. Eu quero cuidar dele na velhice. E quero gastar dinheiro com ele. Fiz a minha oração, jovem, com 20 anos de idade. Depois dos 30, meu pai adoeceu. E eu cuidei dele. Fui com ele. Paguei plano de saúde para ele. E foi cuidando dele que eu senti o sentimento de filha. Amém, irmãs? Perdoe. Perdoe, lá do fundo do coração. Tem coisas que não é fácil. Alguém uma vez me ofendeu e eu chorei, irmão. Mas eu chorei, não foi brincadeira, não. Eu chorei lágrimas que eu não sabia dizer. Eu acho que não tenho mais nem lágrima para chorar. E sabe o que foi que Jesus disse para mim? Ore por ele. Perdoe ele. E ore abençoando, dizendo o nome dele. Pensa que foi fácil? Abençoe, diga, pode dizer o nome. Eu digo, Jesus, misericórdia. Abençoe o fulano e a sua família. Abençoe o ministério de fulano e a sua família. Hoje eu posso dizer, abençoe fulano, sua família, sem mágoa, sem rancor. Aleluia! Porque os filhos imitam os pais. Eu não sei se eu tenho algum tempo, mas eu gostaria de ler ainda alguma coisa. Foi Jesus que ensinou, está em Mateus, no capítulo 18. Pedro perguntou a Jesus,
Porque pela lei se perdoava a mesma pessoa 7 vezes. E Pedro achou que estava, abafando, hein? Senhor, eu perdoo quem me ofendeu 7 vezes? Aí Jesus, não, Pedro, 7 não. 70 vezes 7. Alguém já foi provado? Por dia, que o irmão disse, e é verdade. Alguém já foi provado assim? Glória a Deus. Aí ele foi e contou uma parábola. Jesus disse assim, para as filhas e os filhos dele. Um rei quis prestar conta com seus súditos. Descobriu que tinha um que lhe devia 10.000 talentos. E chamou ele. Aí ele disse, como você não tem com que pagar, vou vender você, sua mulher, seus filhos e seus bens. Ele disse, não faça isso não. Seja generoso comigo que eu vou pagar tudo. Pode deixar, que eu pago tudo. E ele, movido de íntima compaixão, perdoou. E ele saiu, feliz da vida, com certeza, né? Encontrou o seu conservo, que lhe devia 100 dinheiros. E ele foi brabo com ele, viu? Pegou aqui, puxou, olha, você tem que pagar. E ele disse as mesmas coisas. Seja generoso comigo, que eu vou te pagar. E ele não perdoou, não. Colocou ele na prisão para ele pagar a dívida. Como ninguém faz nada escondido, o rei soube. E eu quero dizer que ninguém faz nada escondido mesmo. Hebreus 4:13. Você não precisa se preocupar com a vida de ninguém. Porque em Hebreus 4:13 está escrito, todas as coisas, inclusive a minha vida, estão nuas e patentes diante daquele que um dia nós vamos prestar contas. E aí o rei mandou ele chamá-lo. Mas como é que pode? Eu te perdoei aquela dívida, era para você ter feito exatamente igual. Servo malvado. Foi o nome que ele ganhou. Aí Jesus diz assim, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Disse o rei. E aí eu fui fazer uma contabilidade. Anotei aqui para não esquecer. 10.000 talentos, aquele homem tinha que trabalhar 165 anos para pagar a dívida. Desse dinheiro, ele não podia tirar nada para ele. A dívida era do rei. 165 anos. Eu trabalhei 33 anos, mas o dinheiro era meu, viu, irmãs? Tive férias, feriado. Mas essa pessoa aqui, que devia 10.000 talentos, ela teria que pagar trabalhando 165 anos, ininterruptos. Ela podia pagar essa dívida? Assim éramos nós. A nossa dívida para com o Pai é impagável. Ninguém aqui poderia pagar. E eu gosto de dizer, baixe seu nariz. Não empine seu nariz, que a sua dívida você não podia pagar. Não com ouro nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Aleluia! E sabe quantos dias o conservo dele teria que trabalhar? Menos de 100 dias. Menos de 4 meses. Aliás, 100 dias, menos de 4 meses, ele pagava a dívida dele. Não é irrisória? Assim é a dívida do meu irmão para comigo, irmãos. É irrisória. Diante da minha para com o Pai. Diante da sua para com o Pai. É grande para você, é grande para mim. Machuca, dói, mas tem que ter perdão, porque eu ofendi a Deus. Aleluia! Filhos e filhas, ore, mas antes
perdoe. Jesus, que é lindo e maravilhoso, ele diz ainda mais. Mateus 5, para os seus filhos e as suas filhas. Amai os vossos inimigos. Fale bem de quem fala mal de você. Faça bem se você souber que aquela pessoa lhe odeia. E ore por a pessoa que lhe maltrata. É fácil? Mas Jesus disse assim, ó, sem mim, você não pode fazer nada, mas com ele, irmão, a gente salta muralhas. Aleluias! E Tiago ainda diz mais, para terminar. Poderia ir mais, mas eu vou terminar aqui. Porque nós somos uma delas. E nós precisamos viver como uma. Como se nós fôssemos apenas uma. O campo é grande. Muitas congregações. Muitas mulheres. Mas o desejo do Pai é que nós sejamos como uma. Foi Jesus e orou assim. Pai, eu vou te pedir uma coisa. Que eles sejam um. Como eu e o Pai somos um. Amém, irmãs? Como é que consegue? Tiago 5,16 é a receita para ser um. Para ser um na igreja e para ser um na casa. Porque ser um na igreja é difícil, mas ser um na casa é mais difícil. Mas é um segredo, é uma receitinha que o Tiago, um homem que orou tanto, que foi chamado de joelho de camelo. Só quem ora tem essas receitas, viu, irmãs? Se você quiser ter receita, ore. Aí Tiago orou, deu a receita para nós. Olha que bênção. Tiago 5,16. Para ser um na minha casa. Para ser um na minha família. Para ser um na minha congregação. É preciso confessar as nossas culpas uns aos outros. É preciso dizer, eu errei mesmo, viu, irmã, quando eu falei grosseiro com você? Eu errei, irmã, naquele dia, quando eu sentei no teu lugar. Ainda olhei com uma cara bem ruim para ti, quando tu olhou para mim. É preciso confessar. Quando eu nem queria que fosse aquela lembrancinha, eu disse, está linda. É preciso confessar. Amém, irmãs? E na sua casa você sabe o que você precisa confessar. Para o seu marido, o marido para a mulher, para os filhos. Ai, mãe pede perdão a filho? Pede, irmãos. Quando estiver errado, a gente pede. Não é para ser um? Amém? Glória a Jesus. Tirar a pilha do relógio vai ser bênção. Confessai as vossas culpas e depois ora. Porque primeiro se perdoa e depois ora. E se não conseguir perdoar, aí vai orar. Que não é simples. O que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que é simples. Mas eu não disse nada que eu copiei da minha agenda. Eu só disse o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia não é o nosso livro para ter capa colorida. Capa de brilhante. De todo tamanho e cor. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus. Viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Capaz de discernir o que está aí que ninguém sabe. E aí você confessa, você ora. Aleluias. Aí Tiago diz, para que você tenha saúde. Relacionamento saudável precisa ter confissão de pecado e oração. Amém? Foi Tiago que disse. Confessai as vossas culpas, orai uns pelos outros, para que vocês sejam sarados. Se alguém tem mágoa contra a outra, não volte para casa com a mágoa, senão você vai ficar doente, porque a mágoa adoece.
Mas o perdão e a oração gera saúde. Amém? Para quê? Filipenses 2:15 diz, para quê? Para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus. Inculpáveis. Que coisa linda. O que foi que Deus desejou para nós? Que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Aí Paulo escrevendo diz, para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, no meio de uma geração. Misericórdia, Senhor, da nossa geração. Corrompida e perversa. Como é que nós vamos ser um luzeiro, irmãos? Se no nosso meio tiver intriga e contenda. Porque intriga e contenda, essa geração perversa entende muito bem. Uma pessoa entra numa casa e mata 4 pessoas tranquilamente. Mas nós somos chamados para ser luz nessa geração perversa. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus não bota lenha na fogueira. Filho de Deus é pacificador. Se você não é pacificador, eu quero lhe dizer, infelizmente, não é filha de Deus. Porque filha de Deus vê e fica calada. Filha de Deus ouve e ora. Não fale do que você não viu, do que você não pode provar. Porque nós seremos salvos ou condenados por aquilo que falamos. Mas seja pacificadora, na sua casa seja pacificadora. Porque é o servo do Senhor, diz a Bíblia em 2 Timóteo 2:24, não convém contender. Glória a Jesus. E lá em Provérbios diz, coisas que Deus não gosta, mas tem uma que ele abomina. Sabe o que é abominar? Não consegue nem olhar. É quem semeia contendas. Mas a Bíblia diz para mim, filha, e para nós, filhos e filhas, no que for possível, no que depender de mim, tenha paz com todos. E assim vai resplandecer a luz diante dos homens. A recompensa dos filhos. Amados, agora nós somos filhos, é verdade. E ainda não é manifesto o que nós havemos de ser, viu? Agora nós somos só filhos. Mas quando ele se manifestar, aleluias, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Lucas 12:32, Jesus disse, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai. O agrado é dele, foi ele que planejou, dar-vos o reino. E o rei dirá naquele dia, vinde, benditos de meu Pai. Nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros. E a herança não é aqui não, viu, irmão? Tem gente brigando por a herança na terra, misericórdia. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, meus filhos e minhas filhas, possuí por herança uma casa bonita, um carro. Não, você vai possuir o reino, irmãos. Aleluia! O reino que foi preparado para vós, do jeito que você foi eleita, antes da fundação do mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Glória a Deus.
Glória a Deus.